Boa tarde a todos, mais uma gravação aqui com colegas alunos da Escola de Engenharia. Eu tenho hoje o prazer de receber o Sérgio Arthur Diniz, que é ex-aluno do curso de Engenharia Mecânica, que tem uma curiosidade, porque o curso era de mecânicos e eletricistas, né? E foi Exatamente. A última turma, não é isso, Foi Sérgio? a última turma. Nós vamos falar sobre isso. E vou pedir a presença da Maria Consuelo Betoni, que também é ex-aluna e era contemporânea dele. Eu acho que nós podemos somar um pouco nessas informações. Bom, lembrando sempre, isso é um projeto apoiado pelo CREA-MG, a quem todos nós agradecemos da associação, e já existia essa intenção de trazer a memória da Escola de Engenharia, mas uma memória viva, com narrativas. E é o que nós estamos fazendo, iniciando esse projeto. Nós temos agora a sexta gravação com o depoimento de ex-alunos, e nós vamos avançar porque pretendemos editar um livro, viu, Consuelo? Um livro físico e eletrônico também, com toda essa memória. E para mim está sendo um prazer, que vocês não sabem o tamanho dele. Então vamos lá. Eu conheço o Sérgio Arthur Diniz desde que eu era jovem, através de família. Então eu tive um cunhado maravilhoso, que eu faço uma homenagem aqui, que todos vocês conhecem, Isauro Breno Mascarenhas Guedes, que teve contato, colega de turma do Sérgio, contemporâneo da Consuelo e colega de trabalho com o Adir. E além disso, meu companheiro de apartamento na Petrobras. Na Petrobras. No Rio. Isso no Rio de Janeiro, né? No curso. Foi um curso de formação? Ou foi... Curso de equipamentos e manutenção para refinarias e petroquímicas. Pois é. Então toda essa memória que chega a ser nostálgica, né? Me faz muito bem e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Então, Sérgio, eu vou procurar explorar um pouco, da mesma maneira como eu fiz com os outros, toda essa trajetória sua, porque teve um jovem Sérgio, né? Sim. Como teve uma jovem Consuelo. Aí você vai falar desse jovem Sérgio. Bom, o jovem Sérgio, desde que ele era 13, 14 anos, gostava muito de avião. Tinha vontade de ser piloto. E não tinha visão suficiente para ser piloto. Até que um dia, no aniversário de um primo, minha mãe comprou um aeromodelo para esse primo montar. Eu vi aquilo, fiquei fascinado. No dia seguinte, fui na loja, que era a Casa Natal, na Rua Espírito Santo, aqui em cima, comprei um kit para mim, montei meu primeiro aeromodelo. E a partir daí, fui montando vários outros aeromodelos. Mexi muito com o aeromodelo, planador, voador, com motor, controlado, etc. Quando chegou a época de fazer o concurso, eu já tinha vocação para engenharia. Aí eu fiz concurso no ITA e não passei. E fiz concurso aqui na Federal e passei. Mas passei entre aspas. Você quer saber da história? Queremos, com certeza. Existia uma cadeira chamada matemática. E a Escola de Engenharia desmembrou essa cadeira em álgebra e geometria, sem tomar as devidas providências jurídicas de publicação em órgãos oficiais desse desmembramento. Feito o concurso, prova de álgebra, prova de geometria, eu tirei 3,99 em álgebra e tirei 9 tanto em geometria. Somando as duas, média 6, eu passava. Pela escola, eu não passei. Aí um advogado viu essa possibilidade e reuniu duas turmas. A primeira aqui, turma com 17, aonde entrou o Ângelo Gazola, que é colega da Consuelo. E a outra turma, acho que com 14 ou 15, que foi a minha turma, onde entrou o Valquírio. Sim. Então nós entramos contra a escola nessa decisão e ganhamos em primeira instância. Então fomos matriculados no primeiro ano da escola, mas em junho de 1960. E aí eu tive uma dificuldade de acompanhar as matérias que já haviam sido dadas, então eu optei por fazer a cadeira de física e a cadeira de desenho. Então, neste ano, eu fiz física e desenho, passei nas duas por média, e no ano seguinte eu repeti o primeiro ano, que foi aí que eu conheci a Consuelo. Olha. E a Consuelo, quando veio fazer a inscrição, eu estava na turma de recrutamento. De recrutamento?
O que era essa turma de recrutamento? O que era? Era uma mesa na Rua Guaicurus, era uma mesa aqui na Rua Guaicurus, com um banquinho, a gente sentava, vinha a pessoa candidata, por exemplo, seu nome, não sei o que, a gente anotava o nome, está inscrito, era isso. Inscrição para o vestibular. Inscrição para o vestibular. Você veio com a sua prima. Foi. Não foi? Foi mesmo. É. E aí ela fez o concurso, passou. Memória boa. Isso. Éramos poucas mulheres. Ou tinha mais mulher Não. candidata? Na sua turma era você e a Celisa. Mas para candidata no vestibular? Ah, não, tinha a Vânia. A Vânia, parece que a Vânia foi até reitora da UFMG. Que memória boa. É. Nossa. Tivemos colegas na Química. E tinha a Marilene da minha turma. Marilene da sua A turma. Marilene se mudou para Nova York e nunca mais conversou com ninguém da turma. Ninguém. Marilene, A Celise era sua prima? Celisa da minha turma. É da turma Mas dela. era sua prima? Não. Não. Sérgio, você não falou da sua juventude, da criança, Sérgio, o grupo. Eu falei que eu gostava de avião, mas eu Não sei, mas a escola foi aqui em Belo Horizonte, Foi. ginásio, Eu científico. fui à escola 12 de dezembro. Depois Onde que era essa escola? Na Rua Curitiba. Rua Curitiba. Tinha três diretoras, Dona Ivone, Dona Zilá e Dona Que Aramis. memória boa, viu, Sérgio? E depois, nessa escola, eu sofri um acidente onde eu usava óculos. O menino foi dar mãos ao alto com o revólver, bateu no óculos, furou meu olho. Quase que eu perdi a vista, mas graças à intervenção do meu primo tio, eu não perdi a vista. E depois disso, eu fui para o Colégio Loyola. Aí você já foi para o científico? Ou para Não, o Loyola ginásio? foi ginásio. E um detalhe interessante é que eu não tenho diploma de 4º ano primário. Porque do 3º ano primário, da Escola 2 de Dezembro, elas me recomendaram que eu fosse direto à admissão. Então eu não fiz 4º ano primário. E isso acarretou uma situação interessante quando eu fui me apresentar no CPOR. Eles me perguntaram, você tem diploma de curso primário? Eu falei, não. Em que ano você está? 2º científico. Ele quase me bateu. Olha que interessante, é. Eu falei, mas moço, eu não tenho diploma de curso primário, do 3º primário eu poderia ir para admissão direta. Isso. Admissão, para quem não sabe, era a transição entre o grupo escolar, né? Que lá para o ginásio. Para o ginásio. Que hoje não existe mais, né? Hoje não existe mais. Agora, Hoje existem 9 séries, né? Isso. 9 anos no ensino fundamental, isso, que acabou incorporando o 5º ano da mesma forma. exatamente. E depois você fez o científico no Loyola? Não, eu fiz na 4ª série do Loyola. Eu, com mais 2 colegas, criamos um jornal. E esse jornal criticava coisas do colégio, chamava O Trinômio, porque tinha o binômio em Belo Horizonte. Chamava? O Trinômio. O Trinômio. O Trinômio. Em apologia ao binômio, que era o jornal de Belo Horizonte. E a gente falava, brincando, a gente falava que o bar do Loyola servia pastel feito com carne de cão e de gato. E que o irmão Gomes, que vulgo Jerebão, que era. Né, e a gente. Com certeza lá vem a história. Você foi expulso do Colégio Loyola. Aí o padre chamou a divisão inteira na capela e disse: existem 3 elementos que estão tentando denigrir a boa imagem do colégio. Falou, aí não falou mais nada. Mas quando nós terminamos a 4ª série, 4º ginásio, fui fazer científico e disse: você não vai entrar aqui não. Eu fui para o Marconi, adorei o Marconi. Você fez o Marconi, então. Marconi, Aí você fez os 3 anos de Marconi e veio para o vestibular aqui, para a seleção. Isso. Naquela época a seleção era aqui na escola, né? Isso, E como é que foi esse impacto chegando aqui numa escola com o rigor que tinha? Você percebeu isso já na questão lá do desmembramento da álgebra? O Loyola tinha muito rigor. O Marconi, você era responsável pelos seus atos. Então, se eu não estudasse, eu não ia passar de ano. Então, eu tinha que estudar, e eu estudava. Aliás, eu estudava diferentemente dos outros, porque de manhã eu ia para a piscina, ficava na piscina, às vezes a gente subia no muro para ver os ônibus dos colégios Sacré-Cœur, Santa Maria, passar, para as meninas nos verem, a gente via as meninas. Aí, de tarde, eu estudava feito um monstro, sabia tudo no dia seguinte. Era eu e outro colega, o Zé Luiz, que fez concurso para o ITA e passou. Só que eu não passei. Tá?
Então a engenharia mecânica, ela era com a engenharia elétrica, não é isso? Fala um pouco sobre isso. A vida inteira eu sempre quis saber como que as coisas funcionavam. Meu pai tinha um carro, eu regulava o carro do meu pai, punha no ponto, eu tinha lâmpada de ponta, eu fazia tudo isso com o carro do meu pai. Depois, quando eu comprei meu carro, a mesma coisa, eu mesmo fazia tudo no meu carro. Então eu falei, eu tenho que ser engenheiro mecânico eletricista. Pois é, mas é sobre isso que eu queria que você falasse um pouco, porque o currículo ele tinha engenheiro mecânico e eletricista, era junto, era um só, uma formação só. Isso. E a partir do seu ano, você foi a última turma dessa formação, Foi, é isso mesmo, Sérgio? exatamente, é verdade. É. Pode falar um pouco sobre isso, que transição, como é que foi essa mudança? Olha, O que foi movimentado? eu não sei o que eu vou poder falar da mudança, porque eu fiz o curso mecânico eletricista e depois o outro curso eu não sei mais o que aconteceu. Então, desculpa. Esse movimento já existia dentro da escola, de querer separar. Já existia. Eu sei que para mim foi ótimo porque eu apliquei as duas coisas que eu aprendi na minha vida profissional. De cara, eu terminei o curso e fui para a Petrobras. E na Petrobras eu fui mexer com tubulação, com mecânica, com instrumentação e controle. Eu fui aplicando tudo que eu aprendi na escola, eu fui aplicar na Petrobras. Depois que eu saí da Petrobras, eu fui trabalhar na EPC. Quanto tempo de Petrobras, Sérgio? 8 anos. 8 anos? 8 anos. Aí a EPC me chamou, me fez uma oferta melhor do que a que eu tinha na Petrobras, eu fui para a EPC. E na EPC eu fui crescendo, aí eu virei gerente de contrato, gerente de projeto. E aí nesse gerente de projeto eu comecei a pegar outras coisas, inclusive a Sominas, quando foi fundada, eu gerenciei todo o projeto das fundações da laminação Blooming e do forno Poço. Então eu era o gerente do projeto, eu tinha uma equipe lá na obra, eu ia à obra uma vez por semana. A EPC na época ela era a parte de gerenciamento e fiscalização de execução, né? Isso. Porque tinha hidroservice também na Sominas. Tinha. Eu formei e fui trabalhar na Sominas e nós éramos fiscalizados pela Hidroservice, que é de São Paulo. A EPC era daqui? Era daqui. Bom, e pela EPC eu fiz alguns projetos interessantes e depois eu saí da EPC e fui para a Mendes Júnior. Aí na Mendes Júnior eu fiz o maior projeto da minha vida, que participei, que foi um projeto de extração de água do deserto do Saara, na Líbia, através de poços artesianos de 50 centímetros de diâmetro e 500 metros de profundidade. Quer dizer, o terreno no fundo do Saara é extremamente fértil em água. Então, essa água toda era tirada de Trípoli e de Benghazi, do deserto, para ir para Trípoli e para ir para Benghazi, através de uma adutora de concreto protendido de 18 metros de diâmetro. 18 metros? Você imagina? 18 metros de diâmetro uma adutora. Que loucura! A quantidade de água. Você tinha assim, 500 poços artesianos no deserto, mais 500 poços no deserto para poder tirar essa quantidade de água. Ia tudo para a costa da Líbia, porque a água na costa da Líbia era saloba. Então, um projeto maravilhoso, eu participei desse projeto. E nós fizemos uma viagem à Líbia de 20 dias, nós éramos 5 engenheiros, eu era um deles, da turma da coordenação do projeto. Para mim foi a glória, né? Isso foi em que período, hein, Sérgio? Só... Ai, agora você me apertou sem me abraçar, que eu não estou sabendo. Não lembra, não. Não lembro, não. Porque esse trabalho da Mendes Júnior, eu acho que foi década de 70, sim. Eu acho que sim. E eu sei que depois disso, depois da Mendes Júnior, na Mendes Júnior eu fiz outros projetos também. E se você perguntar projetos assim que me marcaram, foi esse da Mendes Júnior e 2 da Petrobras que eu fiz. Um era para aproveitar o sistema de exaustão dos vapores das turbinas da REGAP. Porque na produção e refinação de petróleo, você tem motores elétricos e você tem turbinas. E se cai eletricidade, na mesma hora tem que entrar a turbina para poder continuar o processo e não parar nada. Ou vice-versa, se acabar o vapor, tem que entrar o elétrico. Então, todos os equipamentos, você tem uma bomba dupla, porém uma com motor, outra com turbina, e tudo assim.
E, normalmente, o vapor de exaustão das turbinas estava se perdendo para a atmosfera. Então, a turma lá da engenharia fez um estudo para reaproveitar esse vapor em outras aplicações. Então, eu fiz um projeto monstruoso na refinaria, com muita tubulação e muita válvula de controle para poder pegar esse valor e levar para os locais onde ele seria reaproveitado. Bom, outro projeto também foi um desafio que o superintendente fez lá para a turma, dizendo o seguinte: olha, nós temos que melhorar o sistema de medição dos níveis de tanques e esferas e tendo que melhorar a distribuição disso. Então, ele fez um desafio e falou assim: Sérgio Diniz, você está intimado a fazer isso. E aí eu peguei a carga do negócio e fiz um projeto chamado Sistema Telepulse, para medir temperatura e nível em tanques e esferas remotamente. Sem a tecnologia eletrônica que nós temos Não hoje, tinha imagina. eletrônica, era tudo na base de relé. Relé. Olha, foi um trabalho espetacular. Ou seja, você aplicou mesmo o seu conhecimento como engenheiro mecânico e eletricista. Exatamente. Interessante. Entendeu? Então eu fiz esse projeto, ele funcionou. Claro que era uma coisa nova, não tinha ainda muita experiência sobre o assunto. Logo em seguida começaram a aparecer os instrumentos digitais. Aí no digital foi como diz meu colega de sinuca, mamão com açúcar. Mamão com açúcar, realmente. Né? Então aí foi diferente. Mas esse projeto eu achei muito interessante. E o outro projeto todo produto que sai da refinaria para ser distribuído, ele tem que ser medido. Então você vai botar tantos metros cúbicos de gás num tanque, você vai botar tantos metros cúbicos de óleo diesel em outro tanque para poder distribuir. Como é que você mede isso? Então tem um sistema de medição online muito interessante, onde você tem um tubo em formato, assim, de várias formas. Você tem um sensor aqui no início, um sensor aqui embaixo. Este volume é conhecido. Então, esse volume é conhecido. Então, vem uma esfera de borracha dentro dessa tubulação. Na hora que ela passa no sensor, ela começa a marcar. Na hora que ela passa no sensor, ela marca o quanto de produto passou na unidade de tempo. Com isso, você consegue aferir nos mínimos detalhes desse negócio. Esse projeto foi meu também. Foi seu também. Aí nós tivemos que ir ao Rio fazer uma conferência lá na Petrobras. Eu fiquei satisfeitíssimo com isso. Né? E tem algum registro? Existe uma revista a revista chama Petróleo e Petroquímica, do CNP, do Conselho Nacional de Petróleo, que tem essas reportagens. Agora eu não sei o número, não sei mais nada. Então existe uma revista. Eu vou querer saber. Existe. Você não tem essa revista, não? Não, eu não tenho. Eu gostaria de ter essa revista aqui no museu. Todas as especificações e requisições que foram feitas, que tem a minha assinatura nelas. E você não tem nenhuma edição dela para... Era documento da Petrobras, eu não me achei com o direito de pegar isso para mim, não. Então, está lá. Mas se você perguntar lá, eles vão saber. Certo. Eu quero saber, projeto Telepulse original, como é que é? Aí eles podem te mostrar. Deve estar tudo arquivado em cópia eletrônica, possivelmente. Talvez seja interessante você perguntar, porque você já conhece. Você acha mais nessa trajetória aí, até quando, hein? Você quer um caso interessante? Quero, mas só quero que você termine essa trajetória. Depois da Mendes Júnior, da Líbia. Depois da Mendes Júnior, da Líbia, tiveram outros projetos também. E aí veio a famosa crise do petróleo. Na crise do petróleo, a Mendes Júnior mandou um bocado de gente embora. Como eu já estava pressentindo isso, eu já tinha montado uma empresa para mim. Então, no dia que eu recebi a informação de que eu estaria sendo demitido da Mendes Júnior, ou dispensado, ou como queiram chamar, em vez de eu descer a rua da minha casa e dobrar à direita para ir para a refinaria, eu desci a rua e dobrei para a esquerda para ir para a cidade, para a minha sala que já estava pronta. E aí eu comecei a batalhar cliente novo e serviço novo. E a partir daí eu passei a trabalhar com informática e com engenharia industrial. Eu estava dando consultoria e prestação de serviços em informática e engenharia industrial. Isso aconteceu quando? Na crise do petróleo... 69, 70, né? E a partir daí eu fiquei com a empresa
durante 20 e tantos anos. Há 4 anos atrás eu fechei a empresa por falta de serviço. Certo. Posso fazer uma parte? Com certeza. Nessa época da crise de petróleo, fizemos com a Petrobras, a Lança, um projeto em Corvelo de álcool de mandioca. Porque tinha crise de combustível. De combustível, né? Isso. Então fizemos um projeto, tivemos toda a assistência da Petrobras, mas nós também desenvolvemos o álcool de mandioca para a Petrobras. Muito fizemos bom. plantio de mandioca e tudo. Foi 70 e poucos. Eles falam que é interessante a autonomia do profissional de engenharia, né? E ele tem que ter uma segurança para mudança, para novos projetos, para absorver conhecimento novo. Tem que enfrentar. É muito curioso, aquilo que eu coloquei aqui hoje, que muitos livros que nós estudamos, que foram editados por colegas nossos, a partir da experiência profissional, isso é um fato que tem que ficar registrado, né? Vários livros que nós estudamos neles foram editados por colegas nossos com experiência profissional. Então essa capacidade de mudar o rumo, absorver trabalho novo, é muito da nossa base de formação, que ela sustenta o raciocínio analítico. Isso. Referencia muito, né? Isso, exatamente. Daí, com o passar do tempo, você vai deixando de ser engenheiro e vai virando gerente. Isso parece gestor, inexorável, né? Na nossa profissão, você começa como um técnico, como engenheiro, você cria, você tem ideias, você faz, aí de repente você está gerenciando. Você vai contar os casos, mas parece que você tem uns casos bem picantes aí ao longo da engenharia. Eu sei de alguns, tá, gente? Mas eu não estou autorizado a falar, não. Fala um pouco aí dessa trajetória do bom humor, da moçada, dos colegas, de toda essa trajetória. O que aconteceu aí? Olha, eu ia te contar o caso, mas eu esqueci qual o caso que era, que tem vários. Isso acontece. São vários casos, né, Sérgio? Casos. Mas sim. Tem uma do paletó. O Isauro, nosso colega, muito bom colega, gente finíssima, ele era muito magro. Ele ia para a escola de paletó. Todos os 5 anos da escola, o Isauro foi de paletó. E detalhe, com o mesmo paletó. Só chamando a atenção, em homenagem a ela, hoje é aniversário da filha mais velha dele, que estudou aqui na Escola de Engenharia. Tá. Fazendo hoje? 49 anos, Cristiano? A Juliana. Bom, então vai uma homenagem para ela aqui registrada. Aí o Isauro tinha paletó e na escola ele pegou o apelido de Isauro Paletó. Isauro Paletó. E quando chegou no 5º ano, numa das últimas provas do 5º ano, nós estávamos lá em cima no Arthur Guimarães, no 7º andar. De repente a turma cercou o Isauro, Isauro, tira o paletó. Isauro? Tire o paletó. Aí o Isauro tirou as coisas do bolso, mudou de bolso, tirou o paletó, aí pegamos o paletó e fomos botar fogo. Não pegava fogo de tão encebado que estava. Inacreditável. Aí tentamos botar fogo, até que depois de muita tentativa, o paletó do Isauro pegou fogo. Aí foi aquela ovação, né? Gente, que interessante. Agora, era no 7º andar ou no 8º andar do AG? Era no 8º, né? A mecânica? Se eu me lembro, era o 8º andar. Era nosso, era civil. Não, eu tinha coisa no 7º e tinha coisa acho que no 9º andar também. No AG? No Arthur Guimarães? Arthur Guimarães, E eu sei que também, nessa época em que nós queimamos o paletó do Isauro, que teve o problema trágico do rapaz que suicidou, né? Do meu colega. Do colega da Consuelo. Palhares. O Palhares. O Palhares estava no saguão do 9º andar, conversando, todo mundo conversando, tudo normal. De repente o Palhares dá um grito, sai correndo e pula a janela. Véspera de formatura, já tinha tirado o retrato, eu dei o retrato. Exatamente. Mas foi um choque para todo mundo, isso, porque ninguém esperava isso, né? E vocês dois foram contemporâneos? Eu, Isauro e Consuelo. Não, você não, com Isauro sim. Com o mesmo ano? Foi no mesmo ano.
Porque na realidade eu entrei na escola em 60, mas eu repeti o primeiro ano. Então a Consuelo entrou em 61, quando ela entrou eu estava no primeiro ano de novo. Só que ela era civil e eu era mecânico eletricista. Então nós formamos juntos o Paraninfo do JK. Com muito orgulho. Muito orgulho, né, Consuelo? Mais algum caso, Sérgio? Eu estou esquecendo dos casos. São tantos, né? As guerras Guerra de Mamute tinha. Guerra de Mamute, Guerra de Água eu participei muito. Nós tínhamos um professor, ele era assistente de mecânica racional. Ele andava sempre de terno azul marinho. E eu estava lá em cima no último andar e vi ele vindo pela rua Guaicurus. Eu fiz um copinho de papel, enchi de água, olhei, calculei movimentos simultâneos, soltei o copinho, pá, bateu no ombro dele, molhou o terno dele todo. Mas a gente ria, eu com mais dois. Dario estava lá, Dario com seu colega. Nós tínhamos ido pedir revisão de prova. Aí Dario estava lá também. Aí passou o negócio, tal, de repente, chega o professor no andar, passando o lenço. Aí nós assim, professor, o que é isso? Jogaram água de mim. Tudo bem, professor, nós estamos aqui para pedir revisão de prova. Uma cara de pau da paróquia, né? Quem era o professor? Ele era assistente do Hélio. Mecânica racional, como é que ele chamava, gente? Nossa, mecânica racional eu sofri. Você sofreu também? Gostei. Eixo de excentricidade da alidade. Nossa. Excentricidade da alidade. Nossa, é um excentricidade da alidade. Olha, o tal do eixo de Moss, o cachorrão falava assim, né? Como é que o cachorrão chamava, Consuelo? Hélio Martins. O Hélio Martins ele era um senhor professor. Algum professor, vocês lembram, assim, que tinha um destaque? Eu tive professores que eram destaque, a gente sempre dava um apelido, alguma coisa. Você falou aí cachorrão, eu já estou aqui pensando. Eu tinha um professor que é o professor Marcelo Barbosa da Silva. Ele dava termodinâmica. E aí nós falamos para os calouros que ele era o professor Marcelo Müller, que falavam que ele era Marcelo Mula, porque ele era mal educado. Então, falavam que ele era o Marcelo Müller. Então, eu falava para o calor, olha, você vai lá e fala com ele, professor Marcelo Müller, mas fala alto que ele é meio surdo. Aí o cara chegava lá, falava, o Marcelo mandava brasa no cara, que ele fala de respeito, não sei o que, eu não sou surdo não, para com isso, não sou surdo também não. Mas o que a gente gostava muito era do Édio, professor Édio Vieira de Azevedo. Ele era baixinho, inteligentíssimo, dava aula para nós de metalurgia. Então, aqueles quadros antigos, compridos que tinha na parede, ele ia fazer o diagrama ferro-carbono para nós. E dá os momentos. Então ele pegava 2 giz e vinha andando. E então o negócio ficava assim, cheio de ondinha. Em vez de ficar reto, ficava cheio de ondinha, porque cada passo que ele dava fazia assim. Interessante isso. Ele era muito, muito bom professor. E eu gostava demais da aula dele. Depois, ele começou a dar aula no sábado, aula prática no sábado, e era às 7 horas da manhã. Quem não chegasse às 7 horas não entrava mais. Ele trancava a porta da sala. Aí, Raul de Castro chegou, já tinha a porta trancada, Raul de Castro de pendurando lá na bandeira, tinha uma bandeira, aquela bandeira de vidro lá em cima. Tem ainda. Ele pendurou, ficou chutando a porta e disse, eu quero entrar, eu vim para assistir aula. Aí o Ed foi lá e abriu a porta para ele entrar. Esse colega é seu, né? Colega meu. Na semana seguinte, a aula prática, cadê a chave da porta? Alguém pegou a chave da porta. E o Edio tá que procura a chave da porta e não acha. E o Edio chama o Bedel do andar e quer a chave da porta que eu preciso trancar, que vai dar 7 horas e não sei o quê. E ninguém sabia da chave da porta. Quando chegou mais ou menos 7h10, 7h15, vira um lá e fala assim, professor, por acaso a chave que o senhor quer é essa aqui? Estava no chão, eu achei agora.
Eu não vou falar quem é. Pode falar ou não pode? Não vale a pena não, né? Pode falar, se não puder, nós depois fazemos edição e tiramos. Aloysio Marcos de Vasconcelos Com certeza ele vai gostar de saber. Diretor da Eletrobras. Você fala com ele que você narrou isso aqui. Vou falar viu? com ele. Não, mas ele sabe, ele não se importa de falar isso não, mas foi gozado demais, gente. Foi gozado demais. E a outra coisa interessante é que o professor Jaime da Silva Júnior, Jaime Ferreira da Silva Júnior, era o catedrático de resistência dos materiais. E ele era membro da congregação. E quando nós fomos admitidos como estudantes, a escola recorreu. Então, do segundo ano para o terceiro ano, a escola ganhou no Tribunal de Recursos. Então, saiu um aviso no quadro dizendo que os seguintes alunos foram considerados não alunos em virtude de decisão judicial. E aí bota nosso nome lá. Então, em primeira instância, vocês Nós estávamos ganharam. matriculados. Cursaram 2 anos ou mais, depois... Aí fomos falar com todos os professores que nós queríamos assistir às aulas deles e fazer os trabalhos práticos, fazer as provas, que se a gente ganhasse, gostaria que tudo fosse revalidado. Todos concordaram, menos 2. O Édio Vieira de Azevedo, mas daí nós conseguimos conversar com ele, drobamos ele, e o Jaime. E o Jaime falava assim, os senhores deverão prestar um novo vestibular. Ele falava com sotaque paulista, né? Ele não aceitava que a gente estivesse ali. Bom, quando chegou no terceiro ano, que eu fui ter a cadeira de resistência dos materiais, nós ganhamos no Supremo. Olha só, gente, isso é histórico demais. Foi só com a sua turma que aconteceu isso, Sérgio? Não, duas turmas. Foram total, acho que 29 pessoas ou 30 pessoas, não sei. Então, nós ganhamos no Supremo. Aí não teve jeito. Tá no Supremo, acabou. Aí o Jaime ia dar a aula dele, ele falava assim, vamos escolher um aluno para vir à pedra. O senhor. Para? Vir à pedra. Ah, certo. Vai no quadro negro. O senhor, era sempre eu. Então eu estudei resistência, eu estudei para valer. E uma coisa boa é que ele era correto. Ele me dava a nota que eu tinha que ganhar a nota. Ele eu passei por média. Teve uma intermitência no curso, parece, não é, conselheiro? Quando vocês fizeram engenharia, interrompeu o tempo por conta de alguma turbulência política, alguma coisa assim? Fala aí. Greve ou paralisações? Teve muita coisa, sabe, Bernardo? Mas eu, na época, eu não era tão interessado em política quanto eu sou hoje. Eu era muito, assim, deixa o barco rolar, eu não me preocupava muito, não. Mas o currículo o curso foi normal ou teve interrupções? Não, para mim foi normal. Mas nós ficamos na greve de 1/3 sem aula algum tempo. Ficou um tempo sem aula. Ficamos um tempo sem aula, na greve de 1/3. Isso foi segundo ano. Tivemos mecânica racional e eu peguei segunda chamada. Depois, no terceiro ano, teve renúncia de Jânio. E Jânio assumiu também, deu problema de interrupção. E depois, no quarto ano, a greve, a Revolução. No quarto ano teve a Revolução. No quarto ano, a Revolução. 64, foi a Revolução de 64. E agora, uma coisa que eu estou curioso, vocês, quando formaram, vocês tinham um protocolo nas formaturas. Eu peguei esse protocolo, não sei se a Isabela, a turma dela, pegou, mas tinha um coquetel na Sociedade Mineira de Engenheiros. Isso aconteceu com vocês? Que antecipava todas as festividades. Eu acredito que sim. Lembra disso? E a solenidade foi lá na Avenida Augusto de Lima, naquela... era a Secretaria de Educação, né? Agora mudou, hoje é... Em frente ao mercado. Em frente ao mercado. Minacentro. Hoje é Minacentro. Então foi no Minacentro, teve a solenidade. Isso era a colação de grau. Colação de grau. A cadeira do Paraninfo vazia, mas foi lido o discurso dele, foi ovacionado até dizer chega, né, Consuelo? O Paraninfo era o Juscelino que... Mandou uma mensagem. E aí o diretor, que era
já não era o Mário Werneck, não era o outro, era o Marcelo. Marcelo Klein Teixeira. José Marcelo Klein Teixeira. Ele estava presente, ele cumprimentou cada um dos alunos, deu o rolinho simbolizando o diploma, que não era o diploma, né? Que o diploma foi depois, tinha que ser assinado ainda. Então, teve essa coisa. E teve também o baile de formatura. O presidente da comissão de formatura, que era o Toninho, foi chamado no ID4 para dizer por que Juscelino. Eu era da comissão de formatura, mas só o Toninho que foi para o ID4 para dizer por que Juscelino tinha sido escolhido. Então vocês formaram em 65. Isso. A colação de grau ali no Minas Centro. Minas Centro. Naturalmente teve um baile, um pouquinho. O baile foi no pique. Foi no pique, é. Foi no pique, é. Tinha esse coquetel, sim, na Sociedade Mineira de Engenheiros, que antecipava o baile e a colação de grau. Porque eu não sei se já tinha no tempo de vocês. Porque a Sociedade Mineira de Engenheiros era muito atuante. Muito. Então tinha essa continuidade, era uma forma de colocar os engenheiros no mercado. Certo, na Avenida Alves Cabral, quase esquina de Afonso Pena, ao lado do Automóvel Clube. Aquele prédio lá. Exatamente. Muito bom. E aí, Sérgio, depois de toda essa trajetória, tem alguma coisa que nós não falamos aqui? Conselheiro, você me ajuda aqui, para ver se nós extraímos o máximo do Sérgio. Você quer que eu fale detalhes da vida fora da escola? Sim, eu estou querendo saber alguma coisa para acabar de celular essa entrevista, para saber. Eu vou contar um caso muito interessante, eu achei genial, mas na hora eu fiquei com raiva. No curso da Petrobras, a gente tinha que fazer viagens eventuais a fabricantes de equipamentos para conhecer as técnicas de fabricação dos equipamentos. Então nós fomos para São Paulo, uma turma, nós fomos de ônibus para São Paulo, do Rio para São Paulo, né? Ou fomos de avião, não me lembro. Eu sei que ficamos num hotel e, de repente, eu estou lá dormindo com uma outra pessoa no quarto e, de repente, eu escuto alguém batendo na porta. Pá. Sérgio, acorda! Eu falei, gente, 3 horas da manhã, o que está acontecendo? Aí eu levantei, abri a porta, não tinha ninguém. Aí fechei a porta, deitei, daqui a pouco de novo. Pá. Sérgio, acorda! Isso é típico de abri colega de escola de engenharia. Abri a porta depressa e gritei, ô cambada, para com isso! Ninguém respondeu. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Na hora que eu estava indo para a cama, eu escuto vindo debaixo do sofá, ô Sérgio, abre a porta, não sei o quê. Na hora que eu olhei debaixo do sofá, tinha um gravador. Um gravador com um relógio, onde eles ajustaram o relógio para fechar o contato e ligar o gravador às 6 horas da manhã. Gente, isso é notável, muito bom. Quem que fez isso? Celso Oliveira Lopes. Aí, quando eu vi que eu sabia que o despertador era do Celso, eu fiquei furo de raiva. Ele estava 2 andares acima de mim, eu subi as escadas correndo, bati na porta. Aí abriu o companheiro dele, que era um cara dessa altura, empurrei o cara, falei, vem cá, vamos conversar aqui. Isso é muito de... Aí eu falei, eu vim aqui para te dizer que eu adorei. Que eu gostei. Eu vou fazer o quê? 3 da manhã. 3 da manhã. Eu vou fazer o quê, pô? Aí no dia seguinte, aí no ônibus foi aquela fofocada, né? Vocês imaginam. Essas brincadeiras de colegas sempre foram... Eu achei a brincadeira interessante. Muito interessante. Muito interessante. Um gravador programado. Ele gravou lá no quarto dele, batendo na porta, Sérgio, está na hora e tal. E botou o despertador, na hora que o despertador fosse despertar, em vez de despertar, fechava um contato. Ele fez isso com o despertador. Aí isso me serviu de inspiração, porque anos depois, eu estava na casa do meu pai, eu montei um amplificador para mim, peguei um toca-disco, eu pus o toca-disco dentro da minha gaveta. Aí, do circuito do toca-disco, que era automático, quando ele desligava o último disco, ele apagava o amplificador. Que ótimo! Parabéns. Então eu ia dormir
com música tocando, botava 4, 5 discos para tocar, tocava, tal. No último disco, ploc, desligava tudo. Foi aí que eu comecei a gostar de automação e controle. Isso, muito interessante. Né? E depois disso, quando eu montei a minha empresa, eu passei a mexer com informática, que é continuação. Pois é, são histórias muito alegres, né? Que nós escutamos sempre de colegas, essa amizade que mantém, né, essa Agora, proximidade. Hoje, a gente, infelizmente, o Celso morreu num acidente, né? Ele achava que carro seguro tinha que ser um tanque Lerner, não sei das quantas, no meio de uma estrada de tantos metros de largura, andando em linha reta a 10 km por hora. Isso é que ele achava que era seguro. Mas então, ele comprou para ele uma caminhonete Chevrolet, aquela caminhonete fechada, Chevrolet, grande, que ele achava que ela era segura. E para a mulher dele, ele deu um Fuscão. Não é que o Celso está indo para Ibirité e um caminhão tromba nele e mata o Celso? É. Que coisa mais triste foi aquilo. Quer dizer, ele, no veículo que ele considerava seguro, ele encontrou a morte. O Sérgio, e a associação, é muito triste isso. A associação, quem o trouxe para a associação? É uma pessoa muito importante na minha vida. Está na minha frente, rindo. Que ótimo! Olha, você fez um grande feito, viu? Porque ele está aqui. Atualmente você está com um cargo aqui, que é um cargo na tesouraria, que era o cargo que ela ocupava. Não é isso? Evidentemente que eu estou tentando dar uma colaboração para vocês. E tem colaborado muito. E agora, para despedir, então, só a engenharia você faria de novo ou não? Se você tivesse que escolher um curso hoje. Se eu tivesse que escolher um curso hoje, eu ia fazer medicina. Olha só, que mudança. Tem muitos engenheiros que têm, por prática mesmo, cursar direito depois que formam engenharia, né? Eu tive um colega desse jeito, o Reginaldo. Reginaldo formou em engenharia mecânica elétrica, depois formou em advocacia e virou juiz. Promotor primeiro, depois juiz. E outra pessoa que eu conheci na Mendes Júnior, que é o Lúcio. O Lúcio era engenheiro civil, trabalhava na Mendes Júnior. Deu 5 horas, ele fazia assim, clique, virava médico, clínico, geral e ia para o hospital trabalhar. Que interessante, Ele tinha as duas profissões e gostava das duas profissões. Gente, um cara incrível, inteligentíssimo ele, né? Eu admirava muito o Lúcio. E meu parente, Lúcio José Diniz. Nós temos então uma trajetória que ela passa pelo profissional e depois você passa a dedicar para questões mais sociais, culturais, científicas, né, de formação e tudo mais. Exatamente. Aqui na associação, então, acredito que você reconheça esse espaço, né? Para edição, para trabalhos informativos. A gente pode contar com esse apoio seu aqui, porque você veio para aqui, não imaginava o que nós poderíamos fazer juntos, né? Não, eu não imaginava, foi uma surpresa e eu me sinto pertencendo ao seu time. Sim, mesmo porque é uma familiaridade, né? Eles viram uma outra família, né? Eu sinto que eu pertenço a essa associação. Podem falar o que quiser, eu sou membro da associação, estou aqui. Eu espero que seja possível trazer mais ex-alunos para a associação com o tempo, né, Sérgio? Bernardo, é muito difícil. Aí eu vou falar uma coisa que eu acho que você já sabe, mas os meus colegas de turma, quando eu falo que eu sou da associação, que eu proponho a ele que se associem, não quero nem saber, já estou fora, já aposentei, não quero nada. Tudo bem, é um direito que ele tem e a gente respeita. Então, eu sinto a mesma dificuldade. Você sente essa dificuldade a mesma também? dificuldade. Porque é um trabalho voluntário, você não vai ganhar nada. Vamos ver se a gente agora, com essa proposta dessa história narrada, se eles se interessem na hora que eles forem vendo essas narrativas, né? O registro fotográfico, escrito, bem. né? Pois é, Sérgio, eu vou agradecer aqui. Tudo bem, em nome de todas essas narrativas. Você não contou as histórias que eu sei. Tá? Quero deixar isso registrado. Mas vou deixar, ele não contou. Eu agradeço em nome de todos da associação. Eu posso contar as histórias certo. que você quer, mas vamos escrevê-las porque
Eu já estou naquela faixa etária que não lembra de tudo. Tá certo. Eu agradeço em nome de todas as Eu associações agradeço sua presença e a esse sua lembrança de ter depoimento. me chamado. Isso é a nossa memória e isso é muito saudável. Tá? Tá bom, ok. Muito obrigado. Obrigado a vocês.